Hoje é um dia diferente. Não vou anotar da mesma forma no diário de bordo. Estou sozinho e saindo para pescar. Antes que você me questione, porque sabe que eu não como peixe, os peixes estão seguros. Estou saindo para pescar um sonho. Estou indo até o Rio de Janeiro, que dá umas 100 milhas, andando a uma média de 4 milhas por hora, ou 4 nós. Lá, durante 3 dias, irá acontecer o Rio Content Market, onde talvez eu consiga um parceiro que também queira ver o meu sonho crescer e atingir mais pessoas. Não é tão fácil produzir o sal. Uma ajuda será muito bem-vinda. Não tenho tanto problema em velejar sozinho. Meu maior medo é cair do barco. Se isso acontece, você não fica com nada, nem um salva-vidas. Por isso, uso sempre uma cadeira de alpinista presa ao barco. Para não dizer que estou completamente sozinho, tenho um piloto automático emprestado de um grande amigo, Marco Romano. O meu piloto, que eu pensava ser um X-Men com fator de cura, se entregou gravando dia 17. Como o vento estava forte e contra, resolvi dar uma parada para jantar e dormir umas 4 horas em Porto Galo, Angra dos Reis. Foi aqui a primeira vez que eu botei um barco meu no mar. Depois disso, seria a noite inteira chacoalhando sem dormir e velejando ainda contra o vento, cuidando para não ser atropelado por um navio ou se enroscar em uma rede de pescador, ou ainda bater em uma pedra. Mas o nascer do sol sempre vale a pena. Conforme ia passando pelo rio, o cansaço dava lugar à alegria. Chegar no Rio de Janeiro pelo mar é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Mas só cheguei no meu destino final à noite. De apoio do Clube de Regatas Guanabara, tá na escuta? Fui recebido pelo Clube de Regatas Guanabara e pelo Matheus, que é vice-presidente de vela do clube e da Associação Brasileira de Velejadores de Cruzeiro, além de também ser o comodoro da flotilha Guanabara. O Clube de Regatas Guanabara é um clube que eu tenho muito carinho, porque foi quem me recebeu. Era um clube que era a minha única opção real de muitos velejadores no Rio de Janeiro. Foi aqui que nós criamos a flotilha, aqui que se desenvolveu, aqui fizemos muitos amigos. O lema até da flotilha Guanabara é prazer de velejar entre amigos. Comecei a velejar, eu tinha 16 anos. Meu pai tinha uma baleeira, que é um barco, uma traineirinha lá em Rio das Ostras, mas nunca foi muito de vela. Nem tinha interesse. Aí acabou que a gente começou a velejar junto, eu e meu pai, no Ding. Mas antes disso, eu tive interesse porque eu tive um chefe que era velejador. E eu achava interessante ele ser velejador. Aí eu perguntei pra ele, como é que eu faço pra aprender a velejar, né? Eu sei que você veleja. Aí ele, não, só você tentar se lembrar. Porque provavelmente seus antepassados já velejavam. Realmente o povo brasileiro, que em sua maioria veio do mar, deu as costas um pouco para ele. Quem sabe não está na hora de nos unirmos um pouco para que isso mude. Nos meus sonhos mais megalomaníacos, imagino o hashtag Sal ajudando um pouco isso a acontecer. Muita gente já vem trabalhando nesse sentido. Aqui no clube nós tínhamos poucos veleiros, hoje nós temos 130 barcos, mas na época nós tínhamos 30, 40 veleiros, e eu sentia uma dificuldade para quem começava como eu a velejar. Acabou que eu juntei algum conhecimento e eu entrei em contato com alguns velejadores daqui. Vamos fazer uma flotilha? Isso foi até com o Alberto Niga, que é um amigo meu. A gente começou, aí eu pegava umas cartinhas e colocava na gaiuta dos veleiros, convidando a fazer parte de uma flotilha de vela de cruzeiro do Clube de Regatas Guanabara. Essa flotilha cresceu muito porque não tinha uma flotilha de cruzeiro de oceano aqui no Rio de Janeiro.
Cresceu muito, fiz uma lista de e-mail, muito churrasco, e aí hoje nós temos mais de 300 membros na flotilha. Já não é uma flotilha só do Clube de Regatas Guanabara. Mas o Clube de Regatas Guanabara foi, acho que, um dos poucos clubes que esteve tão aberto para receber esse movimento, que é da vela de cruzeiro. A flotilha Guanabara, eu brinco que e a BVC também, a BVC Rio, ela é um grupo dos fracos oprimidos da vela. Não fracos oprimidos, mas vamos supor que nós somos velejadores que não estamos nas regatas, nós sempre fomos meio deixados de lado. Alguns são grandes velejadores, mas não tem mais aquele ânimo de participar de regata, até físico, né? Muita gente imagina, no Brasil, talvez um dos motivos de não ter tantos velejadores, é porque o pessoal acha que é muito caro ou para quem tem muita grana, né? O que você tem a dizer sobre isso? Não, completamente contrário isso. Realmente a vela, o problema é o acesso ao mar. O acesso ao mar é caro em qualquer lugar. Com exceção de alguns clubes, como é o meu clube, o acesso não é tão caro. Aqui realmente é um clube de classe média. Você não tem veleiros muito caros, importados. Então aqui, nossa vivência de que a vela não é tão cara, senão eu não estaria na vela, um exemplo. Eu não estaria na vela se fosse um esporte de elite, caríssimo. Então mas há uma coisa, um ranço de que a vela era... Até porque no início a vela era realmente algo daquela classe Brasil, aqueles veleiros... Os veleiros de madeira eram caros mesmo. Muito caro, o veleiro de madeira é muito caro. Um veleiro em que você possa morar não é um brinquedo. E não custa o preço de um brinquedo. Mas mesmo assim pode custar menos do que um apartamento. Mas algo para começar a velejar pode custar só o preço de uma bicicleta, como um laser usado, por exemplo. Quanto uma pessoa gastaria por mês aqui para ter um barco simples, um Rio 20, uma Reco, um barco de iniciante? Assim? No Rio 20, não mais que 250 reais, 250 reais. Me desculpa, mas um carro popular, que a classe C está comprando, compra 10 veleiros desse. Pode colocar no carro em cima. O Miguel Pomardo, que foi o idealizador do Ding, ele tem um barco que ele desmonta, vira canoa, vira tudo. Então, não tem desculpa. Para começar a velejar, não é esporte de elite, não é, com certeza não é. Você consegue ter acesso a essas coisas. O mundo do consumo é muito mais caro, o consumismo é muito mais caro do que você comprar um laser usado. A verdade, nós temos uma costa muito extensa no Brasil. No Rio de Janeiro nem se fala. Nós temos um mar calmo, temos uma... não é qualquer ressaca que leva um pia. Então, a conscientização, se o brasileiro fosse mais consciente do potencial que nós temos no mar, seria realmente possível, com o apoio da prefeitura, criar espaços públicos, né? Como se pias públicos, cais públicos. Você vê nos próprios Estados Unidos, na Flórida, você tem um potencial turístico, não só turístico, mas os próprios moradores, quando eles têm acesso ao mar, você promove a finalidade social, né? O emprego. Muitos problemas no Brasil poderiam ter soluções náuticas, como o transporte, por exemplo. Mas isso só vai acontecer se tivermos uma cultura náutica. Uma das grandes dificuldades hoje são as licenças ambientais. Como conciliar essas duas questões? A mentalidade de quem construiu, quem não construiu, não constrói mais. Que não consegue licença de instalação nem de operação. Para mim, eu vejo o Estado poluindo tanto e ele vem implicar logo com isso, né? Implicar com o nosso acesso ao mar, criar um finger, criar um pier, o que é um retrocesso em termos de cultura marítima, cultura do velejo de vela, porque nós precisamos, a fim social de acesso ao mar, de fingers, de cais, né, é muito maior, é muito mais importante para mim você ter esse retorno que o mar nos dá do que não ter. Eu sei que problemas ambientais existem, mas não podem ser desculpa para impedir o desenvolvimento de uma atividade tão antiga, tão importante, que o Brasil foi descoberto pelo mar. Se você fosse dar um chute
de qual percentual de poluição que as marinas aqui geram em relação a toda a poluição que é jogada na Baía da Guanabara, você diria que era quanto? Que é quanto? Olha, eu não vou falar que é zero, porque zero eu acho um número impossível. Mas eu estaria pelo 0, menos, sei lá, menos 1 milhão, assim. É praticamente zero, porque os resíduos que são produzidos pelas marinas, eles, na maior parte, já são separados na própria marina, no próprio clube. Já há separação de resíduos e nós somos fiscalizados por isso. No mar, não. Uma dragagem de um canal é uma coisa um pouco mais complicada, mas eu não peço a dragagem de canal. Eu só peço a instalação de um pier, que exige um pouco de a instalação de estacas, né? Mas aqui entre nós, eu tenho um esgoto ali. Eu acho que aquela atividade poluidora que o próprio Estado produz é muito maior do que qualquer atividade que eu possa. Ou seja, 2 pesos, 2 medidas, né? Complicado. Eu não tenho conhecimento suficiente para julgar isso. Mas os argumentos do Matheus me parecem bons. Nós velejadores, assim como qualquer pessoa que ame o mar, podemos melhorar as águas em que velejamos. Sei que não é muita coisa, mas fico feliz de ter vindo de Paraty até o Rio, gastando só 8 litros de diesel. É até uma parceria com o Instituto Trata Brasil e com a ONG Meu Rio. Nós promovemos algumas palestras de conscientização, falando sobre recursos hídricos, gestão dos recursos hídricos do Rio de Janeiro, problema do saneamento. Nós fizemos ano passado uma procissão marítima, que nós chamamos de Revoada do Saneamento. Nós não acreditávamos que fosse participar tanta gente. Cada veleiro estava portando uma bandeira preta atrás, uma fita preta, e nós fizemos um cortejo aqui, foi um cortejo, né, aqui pela praia do Flamengo, demos uma volta, foram mais de 100 veleiros. Saiu lá fora, saiu vários jornais estrangeiros. Realmente a mídia recebeu muito bem porque é algo que precisa ser cuidado. A consciência associativa brasileira é muito, muito fraca. Quando você cria, por exemplo, uma cota extra de algum clube, há muita reclamação. Quando você pensa, vamos fazer uma associação para lutar por algum interesse público, nós temos todos os instrumentos jurídicos para resolver esses problemas aqui. Mas falta o quê? Vontade. Vontade política e também do povo. Eu não consigo só culpar quem está hoje no poder. Também, uma grande parte somos nós que não temos aquela cultura para poder enfrentar a estrutura vigente. Tenho um grande respeito pelo que eles fazem aqui. Tem tudo a ver com o espírito do #Sal. Mas é hora de ir pescar. Como eu disse há pouco tempo atrás, se você não sente o frio na barriga, é porque não é importante. Temos alguns interessados e sementes foram plantadas. Ainda é cedo para dizer o que está nascendo, mas eu tenho um bom pressentimento. Certamente teremos que voltar ao rio com mais calma. Eu sei que existem muitas histórias a ser contadas por aqui. Demoramos um pouco para sair de manhã, pois uma frente fria chegou com fortes ventos contrários, que resolvemos encarar lá pelas 10 da manhã. E assim foi até a noite, quando melhorou. Pelo menos na volta não estou sozinho. O Danilo, que é um amigo, além de excelente câmera, veio junto. É a primeira vez dele em um veleiro. À noite, quase nos enroscamos em uma rede de pesca mal sinalizada, o que me faria mergulhar com uma faca amarrado no barco, de noite e em alto mar com ressaca. Mas mais uma vez o sol nasceu. Mais uma vez aqueceu meu rosto e me fez sentir que valeu a pena. Volto com o barco carregado de sonhos e promessas, me perguntando se somos interessantes o suficiente e quais patrocinadores teriam os mesmos valores que defendemos. Se a boa viagem é aquela que te transforma, essa foi uma das melhores que eu já fiz. Certamente não sou o mesmo de quando comecei.
Se você gosta do jeito que contamos histórias e gostaria de fazer um vídeo para sua empresa, entre em contato com a IA Produtora.